Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no Ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia. Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, de Jesus. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. E quando vós estavam mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo, estando em Deus. Carta a Colossenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 19. E com essas palavras, eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã de domingo, a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio ou que nos assistem pelas redes sociais, você de perto, você de longe, que já está ligadinho com o seu rádio, para mais uma Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado por estar junto conosco e aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Na técnica de som, já organizando tudo, o irmão Will está ali controlando os botões para que tudo saia normalmente, né? E junto o evangelista irmão Elia Uller, o nosso professor, e também nos visitando e nos auxiliando no dia de hoje, o irmão Jailson, de São Francisco do Sul, que veio convidado e prontamente para nos ensinar um pouco da Palavra de Deus, transmitir um pouco do seu conhecimento também. Vou passar primeiramente ao irmão Elia Uller, que depois vai passar a palavra. Irmão Jailson. Amém. Pode ser, irmão Elia. Paz do Senhor, presbítero Fabiano, o jovem Will. É bem jovem, né, o Will, né? Acho que é o mais novo da equipe aqui. É novinho ainda, né, irmão Luiz? E o presbítero Luiz Carlos Machado, que já fazia algum tempo que nós não nos víamos, mas aí está aí, prazer revê-lo. E a todos os nossos irmãos, também aqui o presbítero Jailson, lá do Paulas, São Francisco do Sul. Isso aí, animado. Eles vieram ontem, estão na minha casa, a Abigail e o Kenny, que é a esposa dele, o filhinho. E aí já sabe como é que é, né? Visitou a minha casa, tem que vir para a escola dominical pregar. Claro, tem que ir. Então é um prazer estar com eles, eles são uma bênção, né? Uma família que nós fizemos amizade nessas andanças de congresso e fomos ficando amigos e aí permanecemos e estamos até hoje felizes e satisfeitos. Agora sim, Jair, a sua saudação aí. Pai do Senhor, meus irmãos, é uma alegria estarmos aqui, juntamente com o Fabiano, com o Eliel, né? Nosso amigo, irmão,
um grande professor que tem aí ensinado, né, através desta rádio a todo este Brasil, né, fora do Brasil. Amém. E temos aprendido muito com vocês, sempre estamos ouvindo, né, esta rádio, sempre pela manhã. E graças a Deus temos aprendido mais uma lição muito maravilhosa. E por certo, Deus, nesta última lição, né, desse trimestre, Isso. Deus ainda tem algo para nós nesta manhã. E que Deus venha abençoar a nós nesta manhã aqui, que podemos aprender mais uma lição. Amém. Bênção de Deus. Deixa Quem um vai orar? abraço. Já vamos aos irmãos de São Francisco do Sul que estão ligadinhos, né? Como Né? eles acompanham sempre pelas redes sociais. Isso. E também outros irmãos que estão lá, que sempre assistem. Deixar o nosso abraço. Isso. Que Deus abençoe a todos os irmãos de São Francisco aí e em nome deles, todos aí que estão ligadinhos com a gente. Irmão Jailson, nosso visitante, pode fazer oração para nós ter o início da Escola Bíblica Dominical? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela esta manhã maravilhosa. Sim, Deus, obrigado. Sim, Que aqui estamos, Senhor, através desta rádio, para nós aqui transmitir mais da Tua palavra, esta palavra que é pura, verdadeira, que faz nós caminhar na Tua presença. Pai, venha usá-los, Senhor, os Teus filhos nesta manhã, através do Teu ensino, da Tua Sim, palavra. Deus. E que esta palavra possa entrar em cada coração, em cada lar, e venha fazer, Senhor, milagres, Senhor, através da Tua palavra nesta manhã. Por isso assim nós te louvamos e te bendizemos por tudo em nome de Jesus. Amém. E amém. Fabiano, eu estava esquecendo aqui que às vezes a gente manda um abraço no final, Isso. porque nós temos muitos alunos que acompanham a nossa aula a partir das 10h30 ou 11 horas. Alguns, quando entram no carro, ligam de Uberlândia, Minas Gerais. O nosso abraço, o nosso carinho, e nós agradecemos sinceramente por você que está ligado conosco. Tem tanta gente, né, que de tantos lugares tão distantes que acompanha a nossa aula e conectam ali às vezes, né, pela internet, põe na TV da sala já para assistir lá no sofazinho com a Bíblia e a revista ao lado, acompanham a leitura, fazem a busca dos textos bíblicos que nós citamos aqui. E depois, às vezes, eles contam, né? Encontram a gente pelas redes sociais e conversam, falam que acompanham e têm sido muito edificados. Algumas pessoas falam que a Escola Bíblica Dominical tem mudado a sua vida semanalmente. Sim. E isso para nós é um privilégio. Também o irmão Giovanni e a irmã Lidiane, que são os pais do Micael, a toda a família aí, Deus abençoe. Eles estão ligados conosco também, ele é meu amigo, já de um tempo bem antigo já também. E nosso abraço a todos eles aí dessa família, tá? Irmão Giovanni, irmã Lidiane, Deus abençoe. Amém. E obrigado Deus por acompanhar a nossa aula aqui, tá bom? São sempre bem-vindos. É sempre domingo, tá? Das 10 às 11h30 da manhã. Estamos Não ligados. esqueçam. A nossa lição bíblica do segundo trimestre, hoje é a última aula. Nós vamos tratar sobre o sacerdócio celestial. Mas antes vamos fazer uma recapitulação sobre o tabernáculo que nós estudamos. Foi a tenda, vamos dizer assim, que o Senhor pediu e que ordenou e que deu as medidas que construísse, que Ele queria habitar e conduzir o seu povo. Ele queria se relacionar com o seu povo. E através de todos os utensílios e tudo aquilo que Ele mostrou para Moisés, para que construísse e o tabernáculo, para que conduzisse e guardasse e protegesse. E que os outros povos, quando olhassem, soubessem o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, porque realmente Ele se manifesta no meio do seu povo. Não é simplesmente uma imagem ou algo que se prostrava ou algo que cultuavam e que acreditavam que fazia algo, mas na realidade o verdadeiro Deus era o Deus de Israel, que fazia prodígios, milagres e maravilhas. E por onde passava os outros povos viam isso e se estremeciam, né? Eu estava pensando a respeito dos móveis do tabernáculo e há um detalhe interessante, são 6 móveis, né? É o altar do holocausto, a pia de bronze, temos a mesa com os pães, o candelabro, altar do incenso, a arca da aliança. Isso. Eu sempre gosto desse número porque o 6º dia foi o dia que Deus fez o homem, e 6 é o número do homem. Por isso que as roupas do sumo sacerdote era formada por 6 peças.
E é interessante que quando você chega no tabernáculo, você primeiro morre, porque é o sacrifício, que é o altar do holocausto. Isso. Depois passa por uma lavagem de purificação da pia. Depois você vai para estar diante de Deus, porque proposição significa estar diante de Deus, diante de. Depois nós estamos aí nos tornando a luz do mundo, que é o candelabro. Rendemos a Deus o nosso coração através da oração, que é o altar do incenso, para então chegar até a sua presença, que é no lugar santíssimo, a Arca da Aliança. Isso. É esse o lugar processo. Reto e a passagem, e tudo ordenado conforme ele determinou. Exatamente. E é impressionante que a mesa com os pães e o candelabro é um à direita e outro à esquerda. A mesa para a direita para quem entra de frente e o candelabro à esquerda, né? Formando como que uma cruz. Isso. Já que lá fora estava o altar do holocausto praticamente ou provavelmente alinhado com a pia ou o lavatório. E lá adiante estava a Arca da Aliança. Então formava uma espécie de uma cruz. Já que tudo aponta para Cristo, tudo é fundado nele. A Bíblia diz que nele vivemos e nele existimos e nos movemos. Então é importante que a gente pense nisso. Quando Davi carregava a Arca da Aliança, eles davam 6 passos e paravam para oferecer sacrifício. Outra coisa interessante é a armadura do cristão: capacete, couraça, cinto, sapato, escudo e espada. É 6 também. Isso. Então a gente vê como Deus é sábio e como a manifestação de Deus em tentando reconciliar o homem consigo se tornou algo real através da pessoa de Cristo. O que nós vemos e vamos ver hoje era sombra. Mas hoje o que nós temos é a realidade em Cristo. Ele é a realidade. Claro. Amém. O nosso texto áureo se encontra no Carta de Hebreus, capítulo 7, verso 26. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. E a nossa verdade prática, Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque sendo ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Então o sacrifício de animais, ele só cobria, irmão Eliel. Sim. Porque o animal, ele dava a sua vida. Não é que ele dava, era tomado a sua vida. Era transferido para ele. Substituía o pecador. Isso. Mas ele não ia de boa vontade e não tinha consciência daquilo que estava fazendo. Cristo não. Cristo foi de boa vontade. Por isso que ele disse, eu me dou. Isso, claro. E ele não foi pego, abriu a sua boca. Em resgate de quem? De muitos. Amém. Algum comentário, irmão? Não? A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus, capítulo 9, do verso 11 ao verso 15. E Apocalipse 21, do 1 ao 4. Eu leio primeiro o irmão Eliel e o irmão Jailson já o terceiro. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espazida sobre imundos os santificam quanto a purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão dos transgressores que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
Aí aqui o tabernáculo com sentido de habitação, não, Isso. Fabiano? Porque Deus habitou. Claro. Ele é como o Dr. Rodrigo Silva falava sobre o livro do apóstolo João. Ele diz, e ele habitou entre nós. A palavra ali é tabernaculou. É como se Cristo fosse o tabernáculo, só que em forma de uma pessoa, e caminhava livremente na orientação divina, até que ele próprio se torna o próprio cordeiro. Ele carregou todos os utensílios sobre si mesmo. Sobre Exato. si mesmo. Eu gosto do louvor que diz que o meu orgulho me tirou do jardim, mas a sua humildade colocou o jardim em mim. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, e não tinha como Deus nos colocar nesse jardim de novo pela desobediência deles. Então o que Deus fez? Colocou o jardim dentro de nós. Isso. Trouxe a paz para Sim, dentro de pelo nós. Espírito Santo. Isso é muito interessante. Uma coisa que eu queria colocar do último versículo que a gente leu: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, como o irmão Jailson leu, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Passado já são as coisas, passado já as primeiras coisas são passadas. Sim. Quando a gente vê um atleta, irmão Eliel, que ele venceu da resistência física dele, só que se ele ficasse só naquele momento da provação, de ele conseguir se exercitar, de ele conseguir estruturar para que ele pudesse crescer e vencer aquela batalha, ele desistiria. Mas nos momentos talvez que ele quisesse desistir, ele de certo olhava o prêmio. Se eu focar lá no prêmio, isso vai me trazer força e fazer eu percorrer para aquilo. Então, nós difíceis da vida, a gente olhar, ele já fez por nós, já pagou e deixou pronto. Cabe a mim agora seguir e perseguir os bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Hebreus 10:1. De tudo que estudamos até a presente lição, podemos dizer que o tabernáculo de Israel é um tipo do tabernáculo celestial. E nesta lição, veremos que Jesus é o sumo sacerdote desse tabernáculo celestial, e que sua igreja é o sacerdócio real. Irmão Eliel? O texto que Paulo escreve aos Coríntios, sabemos que se a casa desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus uma casa não feita por mãos. Eu acho interessante quando a gente pensa em dois âmbitos, o âmbito terreno e o âmbito celestial. O âmbito terreno é o lugar que Deus mora na terra, que não é o templo feito de concreto, de tijolos, mas são as pessoas, são os crentes. E na eternidade, a simbologia de um tabernáculo celestial onde Cristo é o sumo sacerdote que vive por interceder. Não vamos agora levar no sentido literal, achar que no céu há sacrifícios que estão matando cordeiros e cabritos para fazer com que esse tabernáculo celestial funcione. É apenas o cumprimento de um tipo. Se o Antigo Testamento é o tipo, ele é a sombra. E agora nós temos o antítipo, que é o cumprimento dessa sombra. Então, nessa realidade que nós temos hoje, a Bíblia é clara: não necessita mais de sangue de touros e bodes para perdoar pecado, porque já foi efetuado um sacrifício perfeito. Então, esse tabernáculo celestial tem esse simbolismo de ser esse lugar onde Cristo intercede dia e noite. Não necessitam que alguém carregue essa arca da aliança, como temos uma réplica aqui na mesa. Não precisamos de alguém que carregue os utensílios, porque esse utensílio ele é celestial. Isso. E ele não muda de endereço, claro. Ele permanece no mesmo lugar porque já está na eternidade. Eu não estou afirmando que a Arca da Aliança foi levada ao céu, né? Mas foi mostrada a Moisés uma réplica daquilo que ele precisava construir. Claro. Foi mostrado isso. A necessidade de haver um tabernáculo como o da terra no céu, eu não acredito. O sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Cristo é o sumo sacerdote do Novo Testamento. O ministério do Novo Testamento mostra que a igreja não há e não pode haver uma classe sacerdotal exclusiva, como ocorre no catolicismo romano. Ora, a palavra sacerdote não se explica a nenhum indivíduo senão a próprio Cristo, que se constitui sumo sacerdote do povo redimido. Na nova aliança, Cristo é o único mediador entre nós e o Pai Celestial. Amém. Irmão Eliel? Irmão Fabiano, eu vou fazer a leitura desse tópico seguinte,
Porque os dois eles se coadunam. Uhum. Então diz assim, ó, o sacerdócio coletivo dos cristãos. Por outro lado, segundo o ensino do Novo Testamento, todo crente sem distinção faz parte do sacerdócio real. Por meio de Jesus Cristo, podemos oferecer sacrifícios espirituais. Acerca disso, o apóstolo Pedro escreveu que os crentes representam um corpo sacerdotal em Jesus Cristo. Em Apocalipse, o apóstolo João retoma esse mesmo princípio, dizendo: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nosso pecado e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele poder e glória para todos sempre. Amém. O resgate dessa maravilhosa doutrina remonta à reforma protestante e ao movimento pentecostal. Quer dizer, tem duas palavras interessantes, mediador e intercessor. Isso. Então, o sacerdote, ele nunca foi o mediador, ele é o intercessor. Intercessor, intercedia pelo povo. Isso, exatamente. Apresentia sacrifício pelo povo. Não podemos transformar o intercessor no mediador, né? Hoje a pessoa diz assim, eu vou lá na casa da irmã para ela orar por mim. Ela vai ser uma intercessora sua. O que ela não pode é ser vista como uma mediadora, ou ele também, né? Como acontece em lugares em que o homem, ele é a pessoa que ora e tem o que a gente chama hoje de dom de profetizar. Então, às vezes, não é culpa da pessoa que ora e profetiza, é das pessoas que acabam olhando para essa pessoa como se ela ocupasse um lugarzinho do lado do trono de Deus e diz, fala com Deus aí, fala, pergunta como é que eu estou aí. E isso simplesmente não existe mais, né? Não existe mais essa mediação humana como existia antes o profeta, né? O que existe é intercessores. A gente deve interceder. Acho que é Tiago 5,16 que vai falar a respeito dessa intercessão. Embora a gente saiba que nós todos dependemos de Deus, mas intercessão é uma coisa importante. Diz assim, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Para que vocês sejam curados. É a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Orem uns pelos outros. Isso é intercessão, não mediação. Por quê? Porque mediação é aquela ação de alguém que está entre uma pessoa e outra. O mediador é aquele que está tentando conciliar as partes. O mediador... eu creio que você sabe explicar melhor do que eu. É porque como eu trabalho no fórum, eu faço conciliação e mediação, eu faço as audiências. Então, o conciliador, ele vai ouvir uma parte e vai ouvir outra. Ele pode sugerir algumas opiniões para que as partes possam se ajustar. Ele pode dizer assim, olha, se você abrir mão disso e ele abre mão disso, a gente chega nesse acordo. Isso o conciliador pode chegar. O mediador já é diferente. Porque quando as partes não podem se comunicar, não conseguem se comunicar, eu trabalho na vara de família, então as brigas, o litígio, o conflito, e eles não conseguem. E o mediador ele vai estabelecer uma forma de comunicação. Ele vai estabelecer algumas regras. Ele vai dizer, olha, quando a pessoa A ela for falar, ela for se expressar, a pessoa B, ela ouve. E você aqui também não deve atacar, a pessoa A aqui coloca as suas razões. Depois o outro vai colocar suas contra-razões. O mediador só vai promover um lugar para que as pessoas possam se comunicar e elas mesmas acordarem, chegarem a um acordo. Por isso que Cristo é mediador dessa nova aliança. Sim. Não precisa mais estar jogando sangue. Já há um lugar de pacificação, onde as pessoas possam estabelecer essa comunicação. Não há mais guerra. Não tem um armado lá de cá, nem um armado lá de lá. Eu tenho minhas razões e eu tenho minhas razões. Agora abriu essa das razões e vamos colocar aqui, vamos restabelecer, reconciliar novamente. Aí acaba na casa, a mediação é algo muito mais elevado do que a intercessão. Muito mais. A mediação é mais. Então, quando Jesus diz assim, eu sou o caminho singular, a verdade e a vida, eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo. O caminho. O Alejandro Bulhão falou aquela expressão interessante. A irmã perguntou assim, pastor, o senhor sempre fala que Jesus é o caminho e que nós temos que andar nele. Será que a gente vai andar em cima de Jesus? Porque ele é o caminho? Aí ele usou uma expressão interessante, que ele estava na selva amazônica e lhe deram um índio para guiá-lo pelo caminho, entre aspas, da floresta fechada, mata fechada. E o índio dizia assim, pastor, eu nunca me perco.
Mas chegou um dia que o índio dava 3 passos para frente e ficava procurando algum lugar, voltava de novo pelo caminho que havia passado, parava e dizia assim, você está perdido. Aí o índio falou assim, pastor, eu nunca me perco. E aí continuaram meio que andando em círculos e o pastor dizia, só que agora você está perdido. Aí ele assim, pastor, eu nunca me perco. Pode ficar tranquilo, eu nunca me perco. Aí o pastor via que ele estava confuso, até que o índio puxou assim um galho de uma árvore, mostrou a floresta amazônica e disse assim, pastor, essa aqui é a floresta amazônica. Não há caminho. Eu sou o caminho. Claro. Eu sou o caminho. Por quê? Porque não há caminho. Isso. Aí o índio falou assim, se eu me abaixar, você se abaixa. Se eu deitar, você deita. Se eu ficar em pé, você fica. Se eu sentar, você pode sentar também. Faça o que eu faço, porque eu sou o caminho. Então, quando Jesus diz eu sou o caminho, quer dizer, não há outra opção. Não existe outra maneira. A mediação é única. Isso. Você está entendendo? Ele diz que ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso. Nós não temos escolha. Não existe outra. Não tem rota alternativa. Ele é singular. Isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água da vida. Eu sou a porta. Isso. Não tem outra opção. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É esse. Não existe outra opção. Você não está entendendo? A pessoa fica aí tentando rotas subterfúgias, mas não tem. Nós precisamos entender que ele é o caminho. Então aqui o texto vai falar, Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento, finalizou, ele é o único, né? O sacerdócio coletivo do cristão, por quê? Nós somos partes do sacerdócio de Cristo, né? Mais à frente a gente vai ver melhor isso aí. Então a gente vai ser esse sacerdote hoje. Não mediador. Não sumo sacerdote. Sacerdotes no plural. E ele nos fez reinos e sacerdotes. Está lá em 1 Pedro 2,9. Isso, eu vou ler o texto. Pode ficar à vontade. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso ele nos fez sacerdote. E é ele que nos fez, né? Isso, não é a gente que se faz. Isso, ele que nos fez. É ele que nos fez. Isso, sacerdote. Então nós devemos ter cuidado nisso, de não se querer se fazer sacerdote. E não ser, tem que ser por através de mim. Não, é através de Cristo, como o irmão Eliel já expressou muito bem até agora. E não pensar que a gente é o único. De repente alguém está caminhando comigo, está pedindo a minha ajuda, estou orientando, ensinando a Bíblia, dando conselho, mas de repente essa pessoa foi em uma outra pessoa, foi no Fabiano, ou no irmão Jailson, pediu um conselho, pediu orientação, a vida vai seguir. Claro. Eu vou morrer, eu estou com perda porque a pessoa dependia de mim, agora não depende mais. Mas você fazia o quê? Manipulava? Se teve sentimento de perda, você está manipulando essa pessoa? Porque essa pessoa não é meu discípulo, ele é discípulo de Jesus. Então o reino não é nosso, é de Deus. Nós estamos parte do reino, nós somos uma pedrinha no edifício, nós não somos a pedra de esquina. Ele é a pedra, o fundamento não é nós, claro. O fundamento é Cristo. Nós apenas somos intercessores, sacerdotes, não mediadores nesse aspecto. Mediador tem só um e longe de mim pegar o lugar de Jesus. Se o próprio Cristo disse, o Paulo falando em Filipenses, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou maior do que Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, assumindo a forma humana, esse Cristo, que Deus o exaltou sobremaneira, ele fez isso, ele lavou os pés, ele serviu. Claro. Então assim, quando a gente vê a característica de um pregador, apóstolo, pastor, evangelista, presbítero, que seja, no serviço você entende que ele está servindo a Jesus. Agora, quando ele está querendo ser servido, ele não está servindo a Jesus, porque Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida dele. Por isso que ele diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Se o pastor não dá a vida pelas suas ovelhas ou só visita os ricos da sua igreja, ele não está servindo a Jesus. A motivação está errada, né? A motivação está errada. Às vezes, as obras que as pessoas estão fazendo, aparentemente até são boas, só que elas não produzem vida. Tudo aquilo que vem da parte de Cristo, ela produz vida. Tudo que, onde Jesus entrou, onde realmente ele esteve,
Ali produziu vida, produziu mudança, produziu reconciliação, produziu paz, produziu amor, produziu justiça, produziu todas essas coisas. E liberdade, né? Liberdade. Por quê? O que acontece? As pessoas às vezes têm o seu segredo e chantageia. Você não vá para outra igreja, senão eu vou falar para as pessoas que você me contou. Claro. Então isso é prisão. Se você faz isso com a confissão de alguém, você está pecando contra Deus. Porque não se faz uma coisa dessas, porque Jesus veio para nos libertar, e conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente sabe que a verdade é que liberta. Cristo é a verdade em pessoa que liberta. Ele não escraviza e não aprisiona. Pelo contrário, desata nós, abre correntes, desata cadeados. Ele faz isso por nós. Então quando você está em uma amizade, um relacionamento que aprisiona, isso aí é uma escravidão. É uma escravidão. Quando você está em um sentimento que aprisiona, é escravidão. Um desejo que aprisiona, um vício que aprisiona uma satisfação de um prazer que aprisiona, e isso é escravidão. Então, para ser liberto disso, a gente precisa ser escravo de Cristo. Porque Pedro diz que quem do tal se é vencido, do tal se torna servo. Então eu fui vencido por ele, porque ele venceu a minha vontade humana de fugir. Então agora eu sou escravo dele. Antes dos desejos agora dele. Então, agora eu desejo estar com ele e que ele seja formado Mas em mim. porque ele colocou a natureza dele em mim. Isso, porque a minha natureza não desejaria. Não foi vós quem me escolhesse, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vós deis fruto. A escolha é dele. Eu não escolheria ele. Por quê? Embora o jugo dele é suave, o fardo é leve, mas eu tenho que morrer. Eu não quero morrer. O sacrifício vivo é um problema. Porque ele pula do altar. A Bíblia diz que nós apresentamos nosso corpo vivo, que é o nosso culto. Então a gente vê que o sacrifício vivo é um problema. Porque ele bobeou, ele salta fora, entendeu? E a gente é assim, vem cá que eu vou te matar. Não, não vai me matar não. Só que Jesus diz, quem quiser ganhar a sua vida, perder lá. Isso. Perder lá. Então a gente precisa morrer, por isso que começa no altar do holocausto. Por que quando chega no tabernáculo a primeira coisa é o altar do holocausto? É morte. Claro. Senão você não consegue prosseguir, né? Você chegou não no reino? Sequência. Quer ficar rico? Quer que Jesus faça tudo o que você quer? Bom, isso não é o propósito. Você vai morrer agora. Vai morrer. Vai morrer para você mesmo, para suas vontades, para seus desejos, para o mundo. E depois de estar bem mortinho, você pensa, agora deu. Não. Vai para a grelha do altar. E fogo embaixo, meu amigo. E depois de ficar holocaustamente, que significa todo queimado, ou cheiro suave que sobe, aí sim a gente dá prosseguimento na intimidade com o Senhor, como nós já falamos no início. Depois vai pra pia, né? Começa a regeneração. Né? Aí vai pro tanque de Deus e naquela tábua assim, cheia. Como é que é o nome? Aquela tábua de lavar roupa? De lavar roupa, eu não sei, mas que vai esfregando, sim, né? Que deve doer, né? Se esfregar alguém ali. E ali dá continuação. Nosso terceiro subtópico do primeiro item diz assim: Jesus Cristo, sumo sacerdote no céu. Atente, querido irmão, para o seguinte versículo. Ora, a suma do que temos dito é o que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Hebreus 8, 1 e 2. Esse texto revela que o nosso Senhor e sumo sacerdote perfeito está à destra do Pai, nos céus, e que de maneira singular, verdadeira, ministra no tabernáculo celestial. Isso aconteceu porque a sua obra foi completa e perfeita. Por isso, ele é o nosso mediador, advogado, intercessor. Ele proveu para nós um conserto melhor. Até porque a lei, ela mostrava o pecado, né, irmão Eliel? Sim. Mas ela não tinha o poder de produzir algo dentro do ser humano para que ele pudesse obedecer aquilo. Resistir aquilo. Não transgredir ela. Diferentemente agora. O que aconteceu, eu já falei isso há um tempo atrás aqui, como uma pessoa debochou de um irmão da igreja. E ele disse, não, lá vocês são proibidos disso, proibido aquilo, vocês não podem isso, pode aquilo. Aí a pessoa disse, não, eu posso todas as coisas. Tu pode? Posso. Então fuma aqui. Eu tenho o meu cigarro aqui, fuma, eu quero ver se tu pode fumar. Aí a pessoa pegou o cigarro na mão, olhou, botou na orelha, que a gente, do coisa, né? Olhou de novo, olhou e entregou para ele. Só olha, eu posso fumar,
ou não fumar, eu tenho a escolha. E eu escolho não fumar. Você é escravo do cigarro, você é obrigado a fumar. Tu não pode dizer para ele agora que não quer. Então é mais ou menos isso. Cristo nos dá essa liberdade de escolher isso ou não. Posso todas as coisas, mas nem tudo me é lícito. Então ele me dá essa liberdade de saber, olha, se eu seguir por este caminho, esse caminho vai levar à morte. E eu quero a vida. É como a gente falou no começo sobre o atleta, eu quero aquele prêmio. É aquilo que eu quero buscar. E ele me dá a liberdade de eu conseguir seguir aquilo. E Deus tira o mérito humano das duas dispensações, Isso. seja na lei, seja na graça. Claro. O mérito não é nosso. Não. O texto de Gálatas 2,16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Claro, então não passa nela. Né? Nunca que as obras justificou uma pessoa. Porque eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, mas mesmo assim essas obras não lhe credenciam para o céu, porque o caminho é passar por Jesus, não tem outra escolha. Então, por mais gente boa que você seja, como a gente tem o ex isso, ex aquilo outro, tem o ex gente boa, né? Sim. Como o Cornélio lá do texto de Atos 10, porque o cara era tão bom, dava esmola, ajudava todo mundo, mas não tinha aceitado Jesus. Ele precisava passar pelo encontro com Deus. O encontro com Deus para que pudesse ter o seu nome escrito no livro da vida. Senão ele não teria... Sim, não tinha salvação. O texto de Hebreus 8 diz, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Isso. Enquanto a lei apontava o pecado e condenava, já que são 9 nãos no 10 mandamentos, não matarás, não terás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, são 10, mas dos 10, 9 é não. Agora, não tem tanto não, mas a gente tem a consciência do que precisa. Porque a resistência é a capacidade que Deus nos dá. A graça de Deus se é manifestar, trazendo salvação a todos os homens, ensinando. Então ela é pedagógica. Isso. A lei é pedagógica, a graça muito mais. Porque ensinando, né, a resistir aos prazeres e às paixões mundanas. É essa resistência que acontece. Eu ter a consciência de que aquilo que me faz mal, eu aprendo a não gostar. E na época da lei, você... ano a ano se vinha com um animal amarrado pela corda. Claro. Tenho que trazer esse animal porque de novo eu pequei, né? E quando hoje a gente sabe que quando a gente erra, algumas são inevitáveis, né? Porque a gente é carregado de falhas e fraquezas, evidentemente, mas quando o pecado é doloso, quando há intenção, o crente tem a consciência de que ele vai ter uma colheita. Porque ele está ciente disso. Claro. Porque ele sabe que não poderia ter feito. É aquilo que os europeus não entendem do brasileiro, né? Por que não pode, mas o pessoal faz? Não pode andar sem capacete. Tem estados que o pessoal anda sem capacete de moto. Não é? Não pode jogar papel em via pública. As pessoas baixam o vidro e jogam o papel. Por que faz se não pode? E por que continua não podendo se todo mundo faz? Não é? Será que a lei é ruim? Por exemplo, não pode andar de viseira aberta. Mas todos os motoqueiros usam a viseira aberta. Tem o costume de... Sempre estão abertos. E eu nunca levei multa de trânsito. Só uma vez. Sabe por quê? A viseira estava aberta. Pensa, eu disse assim, mas o pessoal anda de viseira aberta. Eu vi guardas andando, policiais de vocês andando. Ele assim, mas se você vê, você tem que ligar na corregedoria e falar, notificar, comprovar que esse guarda, esse policial andou com a viseira aberta. Eu disse, mas eu vejo toda hora. E eu doido que passasse alguém para dizer assim, olha ali, ó. Mas não teve jeito, tive que pagar. Só que não justifica. Não. Porque alguém está transgredindo Sim, aquela norma. É esse que é o problema. Justifica a transgressão nossa. Sim. E a gente sempre tem isso. Claro. Né? A justificativa. Fulano faz. Fulano faz. Eu também posso. Por que ele não pode? Por que não dá nada para ele? Isso. Quando e eu tive que pagar R$38. Quando as pessoas traziam os bodes ali, as ovelhas, a gente analisando assim, a grosso modo, vamos dizer, não levando, mas tinha pessoas ali que só, não, eu peco agora, daqui a pouco eu levo uma ovelha lá, sacrifico ela, sacrifício e tá tudo bem. Já deixava engordando o bezerrinho pra... Quantas pessoas olham assim, não, eu erro agora, mas daqui a pouco eu peço perdão e Jesus me perdoa. Nós devemos cuidar com isso, porque Cristo não é essa brincadeira e quando nós já falamos aqui que é uma diferença muito grande entre o sagrado e o secular. Quando foi feito o concerto, diz assim, lá no monte ninguém toca. Se tocar lá, será morto, nem o animal.
Então a gente deve cuidar muito essa parte entre o secular e o sagrado. E saber, ter consciência disso. Porque quando a gente sai do sacrifício, a gente vai para a pia de bronze. E nós não estudamos a da pia de bronze porque era na semana dos Gideões ali, né? Então essa lição a gente passou. Só que foi uma peça, das peças mais difíceis para que eles produzissem. Porque eles não encontravam o cobre com a pureza, com o alto teor. Porque cada peça que fazia, eles chamavam Moisés. Moisés, é assim como você viu no monte? Não, é assim. E aí ficava pronta a peça. E a de cobre não conseguiam. Porque tinha que ser com uma pureza tal que ele tinha que refletir. O sacerdote, quando lavava o seu rosto, ele via a sua imagem no fundo. E eles acharam nos pendentes das mulheres e nos espelhos. Que era o cobre mais puro. E com esse cobre é que fizeram a pia de bronze. Então, a graça, ela faz isso, como o irmão Eliel falou. E ensinando, ela mostra para nós o que realmente a gente é. E a gente diz, não, eu não sou bom. Isso é verdade. Ela começa a mostrar, porque daí a gente pensa, não, mas eu já fiz isso, fiz aquilo, e quando a graça se manifesta na nossa vida, mostra, não, eu sou um lixo, eu ainda preciso mudar muito. Tem um hino do, acho que Anderson Freire, né, que diz: Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Isso. Vejo erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justifico-me com os bem quando o mal eu pratiquei. No final eu reconheço e eu erro outra vez. Por quê? O que acontece? Eu me justifico com o bem que eu fiz. Isso. Como se Deus tivesse uma balança dizendo assim: bom, aqui deu que tu tem um pouquinho mais de bondade. Então pode fazer um pouco de maldade ainda, porque ainda não deu o nível da balança. Isso não é bíblico. Não dá pra se esconder no pecado dos outros e nem dizer assim, é por causa de fulano. Imaginou se Davi ficasse lá: Senhor, como é que eu não ia pecar? A mulher daquela bonita. E devemos ter a consciência de uma coisa, que um dia cada um de nós estará diante de Deus e as nossas obras serão manifestas. Cada um dará conta individualmente, né? De si. E não vai ter como esconder. Não tem como. E outras pessoas falam assim: mas Deus vai pedir conta de vocês, para vocês, do outro. Eu não acredito nisso. A não ser aquela parte que Deus mandou avisar e a gente não avisou. Agora, do pecado de quem está ao meu lado, eu não consigo evitar. Imagina, eu não estou 24 horas perto de ninguém, praticamente. Sim. De ninguém, porque eu fico fora o dia todo. Nem da minha mulher. Imagina se eu vou cuidar para o irmão não pecar. Se ele pecar, eu não posso fazer nada. Não dá para evitar. Deus vai cobrar de mim, a gente avisa que é ruim, né? E a gente também pode pecar, esse é o problema. Aí a gente tem que olhar. Porque uma coisa que eu falei com o irmão... A gente também é carregado de fraqueza. Isso. Cuidar do outro. Ontem o irmão estava conversando, nós estávamos conversando alguma coisa no carro, e eu disse, o que mais me deixa eu triste comigo mesmo é saber que talvez eu estando naquela posição, eu faça a mesma coisa. Talvez eu critique aquilo que eu mesmo faço estando naquela mesma posição. Exatamente. Porque tu estando em posição contrária é fácil dizer. Mas quando a gente está naquela posição, a gente praticar a mesma coisa. Eu disse, irmão, às vezes tem coisas que Deus nos permite enxergar. Que é pra gente entrar dentro do nosso quarto. Fechar a porta e dizer assim, Espírito Santo, abre o meu entendimento para que eu não pratique essas coisas também que eu condeno. É aquela história, né? Se fosse meu filho, eu dava uma surra. Aí vem o seu filho e faz aquilo que você corrigiu no outro. E não ganha surra nenhuma. A sua língua, e às vezes ele está sendo prejudicado por aquele juízo que você fez. E a gente tem que cuidar muito com isso. Irmão Jailson, pode ler o segundo tópico, sacerdote universal da igreja? Vamos botar ele trabalhar um pouco, já que ele veio, né? Vamos trabalhar. Uma doutrina bíblica fundamentada na pedra que é Cristo. Ao longo das Escrituras encontramos várias porções a respeito da pedra, que é Cristo. No Novo Testamento, por exemplo, vimos tanto o apóstolo Paulo quanto Pedro citarem em Isaías 28:16, ambos afirmam, mediante o Espírito Santo, que Cristo é a pedra. Em Efésios 2:20 estará ratificado que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Assim podemos afirmar que o sacerdócio universal dos crentes é primeiro lugar. Está fundamentado na pedra que é Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote.
Só uma pedra de fundamento, então. Uma pedra de esquina que sustenta. Deixa eu ler o tópico seguinte aqui, vamos, Fabiano, porque nós vamos falar aqui mutuamente a respeito de Cristo como pedra e os crentes como pequenas pedras, distinguindo a pedra que é Cristo de pedras vivas que são os crentes. Se Cristo é a principal pedra de esquina, os crentes são as pedras vivas constituídas no grande edifício. Todos os membros da Igreja de Cristo são pedras vivas edificadas sobre a pedra angular, Jesus, o Cordeiro de Deus. Essa metáfora bíblica ilustra a doutrina fundamental do sacerdócio universal dos crentes. Deus nos vê como sacerdotes, ministrando em sua presença. Somos ministros de um templo espiritual e cada pedra viva constitui esse edifício. Por isso você é chamado para ser um sacerdote nesses dias difíceis. Essa escolha foi feita no Calvário, mediante o sacrifício apresentado pelo sumo sacerdote perfeito. Portanto, os requisitos para a escolha desse ofício não estão baseados na etnia ou em qualquer outra distinção humana, mas na graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Como sacerdote de Cristo, temos acesso ao trono da graça. Então aqui nós temos Cristo como pedra angular. Por que pedra angular? Ela é a pedra fundamental que a partir, sustentação, né? Além da sustentação, ela vai definir onde será a construção, o ângulo da construção. Então, ele é o fundamento e ele é o ângulo e ele é a principal. Então, é nele que é construído o edifício. Entende? Por isso que Paulo disse que são os trabalhadores o que planta, o que rega, e depois ele fala, sai da lavoura e entra para a questão do edifício, que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Aí ele vai citar, mais uma vez, 6 elementos. Ele vai falar 3 da categoria celestial e 3 elementos da categoria humana: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha é a humanidade. Ouro, prata, pedras preciosas é a parte divina. O edifício não cresce por causa dos crentes, ele cresce por causa de Deus. A Bíblia diz que Deus dá o crescimento. Só que individualmente cada crente é um Petros, ou uma pedra. E te digo que tu és Petros, Pedro, um fragmento de pedra, que faz parte de um edifício muito grande. Mas a pedra que sustenta tudo é Ele. Cristo. Ele está lá embaixo. Ninguém pode pôr outro fundamento. A igreja não pode ser outra coisa, a não ser o reino. A gente não pode transformar a igreja em um clube. Sim. Porque ela não é uma associação, ela é um organismo vivo. Embora a igreja ela é jurídica por causa das determinações legais da lei de cada país, mas ela é um organismo vivo, composto de crentes de todas as denominações e todos os idiomas, de todas as etnias e todos os países. E cada um individualmente, ele é uma pedrinha dessa. Por isso que o texto de 2:4, eu vou complementar, se os senhores tiverem algum comentário, fiquem à vontade, mas o texto de 2:4 diz, chegando-se a ele, a pedra que vive. Imagina, uma pedra não tem vida, é o que se pensa, né? Ela não é um ser vivo como uma árvore, mas aqui nós temos uma pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, porque Cristo não foi aceito, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, ou seja, ele é uma pedra viva e cada um também é uma pedra viva. Nós não podemos ser mortos. Temos que ter essa vida em nós. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Isso fala de vida. Fluir é algo contínuo, não é um efeito estagnado ou parado. Como é que é a outra palavra? Intacto? Não, outra palavra de parado. Inerte. Inerte. Não é algo inerte, é algo contínuo, Isso. que dá continuidade. Então a gente entende que tanto na lavoura, se o reino dos céus é uma semente, ele vai quebrar aquela semente, vai germinar e vai formar uma árvore. Se é uma pedra, essa pedra ela é viva. Se é uma videira, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é viticultor, é vida, é vida. Se ele está falando de água, é vida, é Isso. Tudo vida. No reino, tudo se mexe, tudo se move e tudo tem vida. Então, quem vive parado, ele não tem vida. Ele precisa traduzir vida, transmitir vida. Quando a gente perdoa, a gente transmite vida. Quando a gente libera perdão, a gente transmite vida.
Quando a gente esquece uma mágoa, a gente transmite vida. Quando a gente se ajuda, quando eu ajudo o Jailson, ajudo o Fabiano, Fabiano me ajuda, o Jailson me ajuda, ajudamos o Will nos ajuda, isso gera vida. Claro. Porque essa escola dominical, ela é vida. Sim. Só que existem pessoas vivas que se movimentam e trabalham para que ela aconteça. E essa vida vai gerar vida em quem ouve, e essas pessoas vivas vão se tornar vivas na sua família. Isso. E vão convencer também a sua família que tem que viver. E para viver a gente tem que valorizar um ao outro, porque o tempo está passando. Às vezes aí brigou, não conversa mais, tá lá no silêncio, greve de fala. Aí a Escola Bíblica Dominical vem para falar: deixa com que isso seja o passado e viva o seu presente, porque o futuro só Deus sabe. Então, nós somos vivos e nós temos que aproveitar esse momento, porque o tempo está passando, né? Pessoas que, eu gostaria tanto de ter dito algumas coisas, mas eu estou diante de um caixão, então não adianta nada. Flores em vida, é um hino que eu ouvi esses dias. Flores em vida, tá? A vida passa. A minha mãe, 60 anos, meu pai 65. Meu pai trabalhou quase 40 anos. Quando ele conseguiu se aposentar, deu um AVC na minha mãe. A minha mãe ficou debilitada, está com 10% de visão, não distingue cores, não escreve, não lê, interage pouco porque ainda está se reabilitando e agora ele tem que cuidar dela. Então assim, a gente aproveita a caminhada. Desfrute de sua esposa, a Bíblia diz: goza a vida com a mulher que ama. Desfrute do seu esposo, goza a vida com o homem que tu amas, porque a gente não sabe o dia de amanhã, entendeu? A enfermidade pode vir, a morte pode vir. No caso da minha mãe, ela vai se reabilitar em nome de Jesus. Mas e quem perdeu o cônjuge? E quem perdeu um filho? Mas eu poderia ter perdoado. Eu poderia ter amado mais. Eu poderia ter abraçado mais. Mas a gente está em vida. Ofereça flores em vida. Por que a gente recebe flores quando morre? Quando morre eu não quero flor. Eu não quero flor. Se você não me deu flor em vida, não me dê flores que eu amo. Irmão Eliel estava falando aqui, eu me lembrei de novo lá do atleta, quando ele pega aquele troféu e ele levanta, e ele olha: isso aqui é o troféu da superação de tudo que eu passei lá atrás. Quando você levanta aquilo, a recompensa da superação daquilo. E é para isso que Cristo se manifestou, para que nos trouxesse vida e nos desse condições de superar as agrulhas. Ele disse: eu venci o mundo, estejam em mim. Eu já venci tudo por vocês. Eu já fiz o que tinha que ser feito, né? Vocês não precisam fazer mais nada. Simplesmente estar ligado em mim. Simplesmente permitir que gere dentro de vocês essa nova criatura. Para que um dia, onde eu estiver, vocês estarão comigo. É isso que ele sempre colocou. E essa é a visão que a gente deve ter. Esse sacerdócio eterno, estaremos juntos. Né? E isso é o importante. Algum comentário, irmão Jailson? Vamos tocar para frente aqui. Então, o nosso terceiro tópico: o maior e mais perfeito tabernáculo, o santuário terrestre. No santuário terrestre, o tabernáculo, as atividades litúrgicas eram executadas em 3 lugares: o pátio, que nós chamamos de átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O pátio era descoberto, mas o lugar santo e o lugar santíssimo achavam-se cobertos. A mobília que compunha o lugar era constituída do castiçal de ouro, da mesa dos pães, da proposição e do altar de incenso. Toda essa imagem tem uma relação especial com o ministério sacerdotal de Jesus Cristo no santuário celestial. Encontramos isso em João 6:35, no 17:1 e 26 e Hebreus 7:25. Moeléu, temos um santuário mais perfeito, um tabernáculo mais perfeito. Agora não é mais esse feito por mãos humanas. E nem temporário, né? E nem limitado. É eterno. É eterno. E o texto diz assim, ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número. É Hebreus 7:23. Os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, ou seja, não passa adiante para outro,
não é geracional, não é? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre por interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todos, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Então ali, separado dos pecadores, não significa que Jesus não conversava com pecadores, que ele não dialogava, que ele não jantava na casa de pecadores, né? Acho que tem uns textos aqui que eu separei. Lucas 5:29, né? Jesus vai na casa dos pecadores e o sentido ali não é separado, o sentido é não fazia coro com eles, ou seja, Jesus não dizia o que eles diziam e não agia da forma que eles agiam, mas ele se aproximava, né? Não tem como evitar a aproximação. Você trabalha numa empresa que tem pessoas que não são crentes, né? 5:29 de Lucas. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete. Levi era um coletor de impostos, odiado pelos judeus. Ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Isso aqui, para o judeu, era uma blasfêmia. Isso. Porque assentar à mesa é comunhão. Assentar em volta da mesa, juntos, é comunhão. E quando se jantava, se almoçava, né, na refeição judaica desse tempo, se dizia que essa pessoa estava comungando das mesmas práticas. Por isso que foi um absurdo quando Jesus disse para Zaqueu, que era um coletor de impostos também, cobrador de impostos: desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então dormir na casa de alguém ou pousar na sua casa, da qualidade de Zaqueu, era um escândalo, não é? Mas Jesus, ele foi até a casa de Zaqueu. Jesus entrou na casa de Levi e tinha outros também publicanos nessa casa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Né? Em outro texto fizeram a mesma pergunta para Jesus, que é Mateus 9:11. Por que o senhor está aí, é tão santo e anda com os pecadores? Claro. Aí Jesus disse: por uma resposta muito simples: os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Por quê? Porque justo não tinha ninguém, mas existiam os que se achavam justos, como os fariseus. Então a gente corre esse risco. Então quando Paulo escreve aos Coríntios capítulo 5, versículo 10, 1 Coríntios 5:10, ele vai dizer assim: bom, eu não estou querendo dizer que vocês não possam ter contato com pessoas deste mundo que são pecadores, porque desse modo seria necessário vós sairdes do mundo, mas não precisa sair do mundo. Tem gente que, eu sou crente, então eu não almoço no refeitório da empresa, eu almoço lá no meu cantinho porque eu sirvo a Jesus. Não é isso que Jesus está falando. Você não tem que almoçar separado porque você é crente. Almoça junto com as pessoas lá. Mostra que você faz parte do grupo de seres humanos dessa terra, porque você é gente. Tem pessoas que acham que fica crente e vira anjo. Não, você é gente. Eu sou gente. O que eu vou fazer? Eu não vou contar as mesmas piadas e nem rir das prostituições que eles falam. Jesus fazia isso. Ele é separado dos pecadores, santo, inculpável, perfeito, no sentido de separado, de não agir como eles agiam. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. São 3 estágios: não anda, não se detém e não se assenta. Porque você primeiro anda, depois se detém que para e depois se assenta. É uma escala. Isso. Então, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então eu tenho que conviver com pessoas que não são crentes. Agora arrumei um emprego de Deus. É uma benção. Deus me deu um emprego. O meu patrão é crente. A minha esposa é crente. A esposa dele é crente. A outra funcionária também é crente. A outra também lá. Tem um que é da outra denominação, mas deixa quieto. Mas é crente também, não sei o quê. Não, irmão. Não é pra contar um testemunho desse. Nem é pra contar. Por quê?
A luz só faz diferença onde há escuridão, onde há trevas. Eu ia colocar isso no final. Por quê? Porque não tem. As pessoas dizem, não, eu vou chover no molhado. E tem um outro que diz assim, eu tenho um patrão crente, irmão, é tão bom, porque assim, a gente para horas para conversar sobre o culto de domingo, sabe? Segunda-feira de meio-dia a gente nem trabalha, a gente só conversa sobre o culto. E à tarde a gente aproveita para evangelizar os fornecedores. Não, isso aí também é errado. Por mais que o ambiente seja cristão e os patrões são crentes, tem que trabalhar. Tem que cumprir, né, irmão Jailson? Pensou? O irmão Jailson lá na peixaria, pegou um irmão da igreja lá para trabalhar, o irmão disse, não, irmão, agora eu vou só interceder pela peixaria para vender bastante tainha. Aí trabalhar, mano, vamos trabalhar, tem que trabalhar, não adianta, não tem como correr da raia, essa é a realidade. Não, mas o Senhor disse que vai me sustentar. Mas ele também mandou trabalhar, lá em Tessalonicenses 3:10. E no suor teu comerás teu pão. Será que não é o suficiente? Mas eu vou viver da fé. Porque a Bíblia diz o justo viverá da fé. Quando a Bíblia diz que o justo viverá da fé, não está falando de viver às custas do outro. Está falando de viver pela fé em Deus. Eu vivo pela fé, sou dirigido pela fé, eu caminho pela fé. O meu alvo é Cristo pela fé. Porque eu não estou vendo fisicamente Jesus. Esse é o princípio. Mas outros sim, Jesus separado dos pecadores, sim. Feito sumo sacerdote, sim, de uma aliança muito maior, em um tabernáculo celestial e um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e que permanece vivo e atuante por interceder por nós 24 horas por dia. Amém. Até porque a gente não vê sentido, voltando lá um pouquinho, irmão Eliel, a iluminação pública, né? Os postos ligados durante o dia. Não tem motivo. Não tem motivo. Se a gente passar numa rua que os postes lá, as lâmpadas que estão ligadas no poste estiver ligado, a gente diz, é desperdício. Não é? Porque a função dela é iluminar a noite. E Zaqueu sempre foi rejeitado, as pessoas o rejeitavam. Sim. Onde ele andava, rejeitava. Pelo ofício, né? E ele esperava a mesma coisa de Jesus, a rejeição. E quando Jesus para e diz assim, ei, Zaqueu, desce. Hoje me convém na tua casa. Aquela atitude dele não era a atitude que Zaqueu esperava. Zaqueu esperava a rejeição, era normal aquilo. Mas quando Jesus disse assim, desce e eu vou na tua casa, quando estendeu a mão, vem a mudança. Porque ele diz assim, depois ele disse assim, Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituirei quatro vezes mais. A lei começou a ser restaurada dentro dele. O texto aqui, Fabiano, que complementa o que você está falando, você já pode continuar. Nem se acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Claro. Então, quanto mais escuro for o mundo, mais diferença vai fazer a luz. Pode continuar. E Zaqueu agora tem a mudança. Ele diz assim, eu vou pegar da minha riqueza, do que eu adquiri, do que eu tenho, e vou dividir a metade disso, eu vou dar para aqueles que necessitam. Ele já começou a enxergar o próximo como a si mesmo. Ele já deu um passo para isso. São aqueles que têm fome e eu não tenho, eu não quero que eles tenham mais fome. Então eu vou daquilo que eu possuo e que eu posso dispor, eu vou dispor para aquele que necessita. Então houve uma mudança, produziu vida. E uma coisa interessante, irmão Eliel, quando o irmão Eliel prega em muitos congressos e tem uma agenda boa. Quando vai a primeira vez em uma cidade, o que o irmão Eliel fala, as pessoas ficam, porque é aquilo que fala. Mas quando ele vai mais de uma vez, 2, 3 numa cidade, ele começa a formar amizade, as pessoas já não observam mais tanto o que o irmão Eliel fala. Eles aprendem. Mas o que faz? E aí está a maior pregação nossa. Na empresa, não é o que você fala, é o que você faz. Em casa também. Em casa, na escola, aonde você estiver, com aquelas pessoas que lhe convivem, é o que você faz, porque elas estão observando. E aquilo ali é que vai produzir, é que vai anunciar o evangelho. E a pessoa vai dizer, não, eu quero ser como aquele fulano ali. Testemunho, né? Testemunho. E para complementar, às vezes as pessoas não sabem por que os judeus odiavam. Às vezes eu falo para essa câmera, mas às vezes está na outra. Para complementar, por que os judeus tinham um certo pavor com os publicanos? Porque o publicano era um cobrador de impostos.
Então, como cobrador de impostos, ele tinha autorização dos romanos, já que os romanos subjugavam os judeus nessa época, de eles exigir um valor altíssimo dos impostos dos judeus. Os judeus não tinham advogado para recorrer e nem fórum algum que pudesse fazer uma reclamação contra eles podiam entrar dentro de casa e tomar as coisas, tomar o que lhe pertencia? Sim, tanto que quando os judeus quiseram falar mal de Jesus, eles disseram: temos razão de dizer que estás endemoniado e que és publicano. Isso. Porque para eles era a mesma coisa, samaritano, publicano e endemoniado. Então, porque era uma opressão dos cobradores de impostos para exigir mais do que era o devido para obter lucro. Por isso que quando ele se converte, ele diz: se alguém defraudei, eu vou restituir quadruplicado. Por uma questão legal do Antigo Testamento, que não vou entrar em detalhe aqui porque o tempo não dá, e outra por uma questão do arrependimento, e ele sabia que havia defraudado por cobrar um imposto altíssimo além do que ele poderia cobrar. Tanto que quando o João Batista prega, ele diz: vocês não devem cobrar mais, quando ele falou para os publicanos. Isso. Vocês não cobrem mais do que é justo. Porque tinha publicano, tinha soldados. Ele diz: o soldado se satisfaça com o teu salário, ou seja, evite a corrupção. Porque sempre existiu corrupção entre a guarda armada. Claro. Porque eu te dou proteção, ou eu não conto, eu não te prendo, se você me dá uma taxinha mensal. E então ele diz: contentáveis com vosso soldo ou salário. E para os publicanos ele diz: não cobre mais do que é justo. Porque tinha uma parte que era justa e outra parte que não era para tomar. E a parte injusta era tolerada por Roma. Claro, porque os judeus eram escravos. Isso. E os publicanos provavelmente eram cidadãos romanos. Isso, e queriam ou judeus também que se vendiam. Se vendiam para obtenção do lucro. Para obtenção do lucro e para ter uma posição mais favorável, né? Exatamente. E aí onde criava ódio, é o meu próprio irmão me oprimindo. Por isso que eu gosto de explicar a razão das coisas, principalmente da parte que eu sei, porque às vezes não faz sentido dizer: judeu não se comunica com samaritano, por quê? A gente já explicou aqui, mas só um exemplo. Por quê? Porque lá eles teve uma mistura do povo que ficou em Samaria com o povo que veio da Babilônia, e os judeus odiavam os babilônicos e viram que o samaritano era metade judeu, metade babilônico, então a gente vai odiar vocês. E pronto. E ficou 600 anos, 800 anos essa briga, por essa razão. Por isso que a mulher se assustou quando Jesus disse: dai-me água. Ela assim: mas tu és judeu? Tu não sabe? E Jesus dizia: não tem nada a ver com superstição, não tem nada a ver com isso. Como Jesus surpreendia as pessoas com as suas atitudes. Jesus quebrava os protocolos humanos. E ele surpreendia, porque as pessoas esperavam uma reação, né? Uma ação, uma reação, esperavam aquilo. E Jesus tinha uma ação ou uma reação contrária. Sempre diferente do que era previsto. Que aquilo despertava, mas como? Né? E desarmava a pessoa. A mulher samaritana desarmou. Zaqueu desarmou. Que desarmava, Jesus entendeu? Não tem, Jesus é imprevisível, né? Ele é imprevisível. Ele não curava o cego igual. Tinha um que ele cuspia no chão, fazia lodo. Tinha outro que ele cuspia no olho. Tinha outro que ele só colocava a mão no olho. Ninguém tinha. Aí eles trouxeram um gago para Jesus colocar a mão. Jesus não colocou a mão. Colocou o dedo no ouvido, porque ele era gago e surdo, meio surdo. E depois colocou guspe no dedo e passou na língua do homem. Diferente das outras vezes. Jesus, você me isso aqui para te colocar a mão. Não vou colocar a mão. O leproso aí, não toca porque vai ficar leproso. Não, eu vou tocar. Tem 10 leprosos aí, tem que orar por eles? Não. Vão lá e ofereçam sacrifício lá e vocês vão ficar purificados. E indo eles ficaram purificados. Jesus nunca vai fazer igualzinho. O problema é que a gente quer o ministério do outro, quer que Jesus faça igualzinho com a gente. Ele não vai fazer igual. Porque nós somos diferentes, as digitais são diferentes. O pregador faz assim com o paletó, eu vou fazer também. Não. Faz do teu jeito que é melhor. O Davi foi com a funda que tinha e matou o gigante. Não podia ir com a espada de Saul, que ele ia apanhar do gigante lá. Seja o que você é. Seja natural e real. Seja o que você é. E não se mede pela altura de ninguém, né? Não se compare. Isso. Fulano estudou comigo, hoje ele é não sei o quê. Ele não sabe as agruras que ele vive. Então não tem inveja dos problemas dos outros. Isso. Vamos na sequência aqui, que eu estou falando demais. Aqui, que nós vamos agora para o santuário celestial. Esse santuário pode ser identificado como o tabernáculo que não foi feito por mãos humanas. Hebreus 9:11. É o lugar onde Deus habitará com os homens para sempre. Apocalipse 21:3. Cristo Jesus garantiu-nos essa bênção quando, na consumação de seu sacrifício, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Assim, o caminho para o tabernáculo celestial foi aberto. Nosso acesso já está garantido. Então o véu foi aberto. Vamos dar sequência Sim, pode encerrar. O sacrifício perfeito de Cristo.
A palavra de Deus mostra que o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente e eterno. Hebreus 9, 24. Não era preciso passar repetidamente pelo Calvário para garantir-nos a redenção eterna. Bastou um único sacrifício. Diferentemente do sacrifício antigo, que era parcial, o de Cristo foi definitivo e perfeito. A Bíblia declara que o nosso Senhor, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. Que a mensagem maravilhosa e que palavra consoladora. Mãe Léo? A Igreja Presbiteriana de Camboriú me convidou esses dias aí para pregar e o pastor Cláudio Formigal me deu um tema. Uma frase de Jesus na cruz: tenho sede. Foi muito bom aquele dia que eu estive lá com eles. Sempre é bom estar ali com os irmãos. Temos bastantes alunos também que são da Igreja Presbiteriana. E uma outra frase que Jesus diz na cruz é: está consumado. Então, não precisa se pendurar na cruz mais, tá, irmão? Não precisa se autoflagelar, se auto-esbofetear e nem chicotear a si mesmo. Porque Jesus já efetuou isso. Ele disse: está consumado. O que precisava de salvação, quando alguém disser assim, ó, você precisa fazer mais isso, isso e isso e comprar mais aquilo para ser salvo, lembre-se do que o irmão Léo está falando. Jesus disse: está consumado. Então, acabou, encerrou, fechou. A gente não precisa mais comprar nada. O que a gente precisa é manter-se na obediência, refletindo o caráter de Cristo em nós. Amém. O véu se rasgou de alto a baixo. Nenhuma ação humana é capaz de fazer essa ligação, esse religare que a gente diz. Religião. Essa religião, esse religare. Nenhuma ação humana. Quando Davi disse assim, ó, a arca tem que estar conosco. Nós precisamos buscar a arca. Então como é que vamos fazer? Fizemos um carro novo, pegamos um boi que nunca foi usado, fizemos isso assim. Ele planejou tudo. E aquilo não era a forma como Deus tinha instaurado. A primeira leva, né? Que 1 Samuel 6, os filisteus devolveram a arca num carro novo. Isso. E 2 Samuel 6, Davi fez um carro novo para levar a arca da casa de Kiriat Jearim para a tenda que ele fez em Jerusalém. Isso. Só que daí, com a morte de Uzá, ele temeu. Aí ele foi buscar nas escrituras, tá, mas como é que deve ser feito? Modelo bíblico, né? Aí o modelo, aquilo que Deus instituiu. Não adianta. O tabernáculo só tinha uma porta. O cercado era de cortinas. Você não podia levantar a cortina e entrar por debaixo da cortina. Só tem uma porta. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagens. Não adianta você querer por cima, pular. Não há maneiras. Só a única porta. E ele é a porta. E é perfeito, né? Isso. E ele já fez tudo. Ele é o mediador. Ele já colocou Deus de uma ponta, vamos colocar assim numa mesa, como eu trabalho lá no coisa, como se colocasse Deus numa ponta, numa mesa, vamos conjecturar isso aqui, e nós na outra ponta. E Jesus como mediador aqui. Se agora vocês podem se comunicar. Agora vocês podem se reconciliar, né? Para que haja essa mudança e tudo mais. Mas acho que o escritor aos Hebreus fala uma coisa que complementa o que você falou, que é pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Isso. Novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. O véu rasgou, como você disse, de alto. Isso, de porque cima, partiu lá de cima de para cima, baixo. porque o caminho começou de cima para baixo. De cima para baixo. Não de baixo. Então precisava de 2 juntas de boi calçadas para poder rasgar aquele véu. Claro, que ele era de linho largo, torcido. Isso. E ele era grosso, ele deveria ter de 8 a 10 centímetros de espessura. O tecido que rasgou. Dava para segurar as colunas, de tão forte que era. Imagina isso de uma forma sobrenatural. Esse véu rasgou-se e começou de cima, né? Alguém pode dizer assim, mas é porque houve um terremoto, irmão Léo, e tal, então o terremoto chacoalha as colunas. Gente, vamos entender, o véu rasgou, o caminho abriu simbolicamente, cada um chega com confiança ao trono da graça, sem mediação humana, porque ele é o mediador eterno. Isso, e chegamos diante do trono da graça porque não temos porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, né? Sim. Mas como nós em tudo foi tentado, mas não pecou.
4:15, né? Isso. Então, quando nós reconhecemos a nossa humanidade, a nossa fragilidade, e abrimos o nosso coração e dissemos, Senhor, eu necessito e eu preciso. Muitas vezes nós não encontramos dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, pessoas que possam nos cuidar. Ou às vezes a gente quer buscar pessoas, mas não soubemos. Mas se dissermos, Senhor, prepara alguém, coloca amor dentro do coração de alguém para que possa cuidar. Traga alguém que seja, que tenha o dom e que possa me auxiliar, que possa me ajudar. Ou abra o meu entendimento para que eu possa compreender. Ele disse assim, Pai, eu te dou graças, porque tu ocultou dos entendidos, daqueles que se acham inteligentes, sábios, daqueles que se acham que tem todas as filosofias, tu ocultou, mas tu revelou aos pequeninos. Quando a gente se coloca nessa condição, ele nos revela a si mesmo. E aí, tudo está aberto diante de nós. Amém. Né? Pode ler a conclusão, irmão Jailson. Vamos ler a conclusão. Uma vez que o tabernáculo mosaico passou, temos agora um santuário maior, um sacrifício suficiente e uma salvação definitiva. Na aliança antiga, as pessoas comuns não tinham acesso direto aos santos dos santos. Na nova aliança, qualquer pessoa, independente de íntima ou classe, e mediante Cristo Jesus, pode entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Isso aí, deixamos aí Hebreus 4:15 para os irmãos anotarem, lerem, para complementar isso aqui. Irmão Jair, pode fazer suas considerações finais, depois eu vou falar uma palavra e passo para o Fabiano. Amém. Queremos aqui agradecer, né, primeiro a Deus, por nós estarmos nesta manhã, juntamente aqui com o evangelista irmão Eliel, o irmão Fabiano. É alegria nós estarmos aqui. E queremos deixar aos ouvintes, né, que Deus continue abençoando a vocês. E sabemos que Deus, Ele é tudo para nós, que sem Ele não somos nada. E tudo o sacrifício que Ele passou por nós valeu a pena. Para que hoje nós estamos aqui transmitindo a palavra, né? O que Ele deixou para nós, a igreja, é ensinar, levar a palavra. É o que nós estamos aqui fazendo, o que vocês estão aqui fazendo todo domingo, né? Levando esta palavra a esse Brasil, a todos os nossos irmãos, amigos que ouvem esta rádio. Que Deus abençoe grandemente a vocês, que Deus continue abençoando, dando muita sabedoria, graça, para que vocês possam aqui levar, né, esta palavra através desta rádio. Quero aqui deixar um abraço, um beijo lá para minha esposa, meu filho, né, a Kátia lá, as crianças e todos os nossos amigos que estão ouvindo lá em São Francisco. Que Deus abençoe grandemente a cada um de nós. Amém? Amém. Amém. Então eu quero mandar um abraço aí pro presbítero Romeu, dizer que estou feliz que o senhor voltou aí pro convívio do lar, né? Estava hospitalizado. Estamos aí querendo a sua restauração física, e Deus abençoe. Eu sei que ele ouve, a irmã Lídia, toda a família são muito queridos ali da livraria. Deus abençoe, tá, Romeu? Fica firme aí que nós precisamos de você vivo e respirando. Deus abençoe. E também o Adelcio e a Elisete, que estão acompanhando a nossa escola. Deus abençoe, Adelcio. Daqui a pouco nós vamos passar lá pegar uns abacates. Eu ganhei uns abacates dele. Quando tiver abacate hoje por aí, irmão, me avisa, tá? Eu faço pra pegar. Tá bom? Deus abençoe. A gordura do abacate é bom, né? A fruta do abacate, a gordura dele é boa. Será que eu vou engordar com esse abacate? Não. Ela é benéfica. Uhum. A nossa lição do segundo trimestre de 2019, ela se encerrou na lição de hoje, que nós estudamos. E no próximo trimestre, que será o terceiro, as lições bíblicas vai trabalhar sobre o tempo, bens e talentos, sendo mordomo, fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Muito interessante. Estudamos sobre o tabernáculo, estudamos sobre agora a nossa mudança, e agora sendo mordomo fiel. Tudo isso que Cristo nos proporcionou, como é que a gente cuida, e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Eu fico feliz também com a recuperação do irmão Romeu. Estive ali visitando ele. Deus abençoe. Ele sabe o quanto eu admiro
e gosta assim, a gente tem um jeito de brincar. Estou muito feliz que o irmão Jailson esteve conosco aqui e os irmãos de São Francisco que nos ouvem, né, ou nos assistem. Muito obrigado. Hoje tem uma tainha lá na casa do irmão Eliel, é isso? Tem, já faleceu. Pelo que eu vi, já faleceu. Já deve estar quase assada, pronta, né? O pessoal tá todo mundo ali cuidando. Tudo olhando. Isso. Não sei a quantidade, que se eu tivesse visto a quantidade, eu já ia convidar os irmãos já para ir na rua Jerusalém. O irmão Eliel mora na rua Jerusalém. Ele escolheu. Pertinho do céu. Escolheu, né? Muito obrigado a todos os irmãos que até agora estiveram conosco, nos assistindo, nos ouvindo. Foi um prazer, querido, para estarmos juntos. O irmão Jailson começou orando a escola dominical, né? Orando pelo início. Então vai o término da escola dominical. Oramos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento que aqui passamos, esses minutos, Senhor, aqui na rádio, transmitindo a tua palavra, juntamente com o evangelista irmão Eliel, o presbítero irmão Fabiano. Senhor, continua abençoando, Senhor, os teus filhos, que eles possam levar cada dia mais esta palavra, anunciando, Senhor, a tua palavra poderosa. Pai querido, fica com teus filhos, Senhor, abençoando a sua família, os seus lares, abençoando esta igreja aqui em Camboriú, ao pastor Zilmar, sua família, Senhor, todos os pastores, obreiros, esta igreja, Senhor, que tem, Senhor, levado, Senhor, a tua palavra, Senhor, para este mundo. Deus, continua a abençoar, Senhor, as nossas vidas, porque nós sabemos que um dia, Senhor, tu vai vir buscar a tua igreja e aqui estamos preparados, Senhor, a cada dia mais, Senhor, preparado, Senhor, para vir, Senhor, e a estar preparado, Senhor, para a tua vinda, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um dos teus filhos, abençoa teus filhos que se encontram enfermos nos seus lares, Senhor, opera, Senhor, o teu milagre, Senhor, é que nós oramos e cremos, Senhor, em teu nome, Pai. Por isso assim nós te louvamos, fica conosco neste dia, nos guardando, e que possamos estar à noite, Senhor, na tua presença, te louvando, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical. Povo de Deus, vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Bom dia, como é bom estar em sua companhia. O feixe está amarrado, a bênção é segura, o troféu já está na tua mão. Deus está mudando a tua sorte, a terra está sendo restaurada. Então receba agora. 38º Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora. Quem quer azeite vem, quem quer vinho novo vem, quem quer poder vem, quem quer batismo no Espírito Santo vem, quem quer graça vem, quem quer dom de língua vem, quem quer interpretação.